Terra Sonâmbula é um romance escrito por Mia Couto, publicado em 1992. A obra foi publicada em Portugal pela editora Caminho em 1993. Ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e foi considerado um dos melhores livros africanos do século XX. É um romance em abismo, escrito numa prosa poética. Couto se vale também de recursos do realismo animalista e da arte narrativa tradicional africana para compor esta bela fábula. O foco narrativo da obra demonstra uma mescla. Por ora, ela é narrada em terceira pessoa, em outra, ela é narrada em primeira pessoa. Assim, esta obra, por meio de um recurso onírico, mistura ações e realidade, nos expondo à devastação da guerra e a heranças coloniais, que perduraram em Moçambique após a independência. Além disso, a obra conta com o traço do realismo mágico, da arte narrativa tradicional africana, buscando mostrar interposições de sonhos e trazendo uma narrativa poética e única. A obra fez referência à estabilidade do país e, portanto, à falta do descanso da terra que permanece sonâmbula. A realidade e dos sonhos são dois elementos fundamentais na narrativa do presságio do livro. Temos o trecho que diz: se dizia que daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia, espaço e tempo afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia dos sonhos. Em uma realidade na qual era extremamente sofrida, ter sonhos parece algo impossível. A obra só não tem uma linguagem onde os sonhos se mostram presentes, mas como também fazem parte da narrativa. Tudo começa com o menino Mundinga, que perdeu sua memória após comer uma mandioca braba. Com esperança, ele procura seus pais. Junto dele, temos Tuir, que resolve guiar o menino e serve como figura paterna para ele, sendo um velho sábio. Junto eles fogem dos conflitos da guerra civil em Moçambique. Assim, no livro mostra o caminho feito por ambos para sobreviver em tal cenário. Logo no começo, eles encontram um ônibus que foi queimado por radicais e encontram no meio dos vários cadáveres um diário que conta detalhes da vida de um jovem, Kindizu. Nesta parte do livro é apresentada a história dentro da história, pois diferentes capítulos vamos ver o que acontece com Mundinga e Tuir. Em outros capítulos vamos saber sobre a vida de Kindizu. Assim vai narrando a história dos dois, intercalando com a história do caderno e do menino. Agora eu via o meu país como uma dessas baleias que vem agonizando na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando mais para si, como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma porção. Afinal, de vez em quando, me parecia ouvir o suspiro do gigantesco, engolindo vagas após vagas, fazendo da esperança uma maré, vazando afinal. Nascia um tempo em que o tempo não acontece, a vida, amigos, já não me admite, estou condenado à perpétua, como a baleia que aparece na praia. Se um dia me arriscar em outro lugar, me levar comigo a estrada que não me deixa sair de mim. Vista as coisas, estou mais perdido que meu irmão Junito. Terra Sonâmbula retrata o último período de um conflito civil, denunciando a devastação da Guerra Sangrenta, que durou 16 anos e deixou milhares de mortos. O pensamento do personagem Kindizu mostra a extrema miséria em que seu povo vivia, fazendo paralelo com seu país, que também estava encalhado e morrendo. Para Kindizu, os horrores dele nunca o abandonariam, e não importa para onde ele fosse, a verdade é que ele sempre seria perseguido pelo passado e pelos seus fantasmas. Também Mia Couto acrescenta um toque de fantasia e surrealismo em seu romance, na sua obra, mesclando a realidade com a fantasia, para expor os horrores. Mas, infelizmente, enquanto a obra possui elementos de fantasia, a realidade atual não pode ter o mesmo privilégio da obra de ficção.
O paralelo do livro é a vida em Moçambique agora. Apesar de Moçambique ter melhorado pelos últimos anos, ele ainda é um dos países mais pobres do mundo. Hoje, em 2020, em meio do coronavírus, é inevitável o medo da doença, mesmo que o país tenha tomado precauções relativas à pandemia. O país não tem estrutura para enfrentar a doença. Além do que, o povo também enfrenta grupos de terroristas, matando mais do que qualquer doença no país e trazendo terror à população. Mas por que tanta miséria para o povo africano? Podemos começar com a ocupação de territórios e a extrema dependência econômica externa no período colonial. Em outras palavras, países mais desenvolvidos na época que fizeram suas colônias, economicamente fizeram elas dependentes deles, além de roubar sua diversidade e riqueza, deixando o povo em miséria. Quando finalmente houve a independência deste, não houve a ajuda necessária para que assim eles pudessem seguir independentes. Também houve conflitos internos nos países, como guerras civis e políticas, como a própria guerra citada na obra, devastando tudo e impedindo o país de crescer e evoluir de forma saudável. Então, hoje no Brasil, podemos fazer o paralelo com as favelas, principalmente com a favela mais famosa do Rio de Janeiro, onde a maioria da população é negra. Isso porque após a abolição da escravidão, o que aconteceu por extrema pressão externa de outros países no Brasil, quando houve a liberdade dos escravos, muitos não tinham casa nem lar e ficaram à deriva, da mesma forma que as colônias que não foram ajudadas pelos seus países coloniais. O Brasil não ajudou o seu povo após a escravidão e hoje, mesmo o Brasil sendo a 7ª economia no mundo, existe uma barreira enorme social onde podemos perceber a diferença econômica das pessoas. Principalmente fica descarada a diferença racial, onde a maioria das pessoas negras no Brasil vive de forma pobre. A verdade é que o país ainda enfrenta inúmeros problemas, a fome, miséria e pobreza. Mas mesmo assim, o povo de Moçambique mostra um lado como Muindinga, com esperança para melhorar, por um futuro melhor. E realmente não há muito o que fazer, a não ser ter fé que as coisas vão melhorar e tentar fazer elas melhorarem. Aprender que mesmo na dor e no sofrimento, o povo africano é movido pela alegria e pela esperança de dias melhores. Assim sendo uma esperança e um exemplo para todos nós, a força do povo africano.